Sabe como é, né? No mundo da educação, parece que toda semana tem uma nova teoria, um método diferente que promete ser a solução para tudo na sala de aula. Mas com tanta coisa aparecendo o tempo todo, como é que a gente sabe o que de fato funciona? Como separar o que é só marketing daquilo que realmente gera aprendizado? Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? Entre sala de aula invertida, aprendizado por projetos, instrução direta, são tantas opções. Onde é que um professor deve colocar energia para realmente fazer a diferença na vida dos alunos? Encontrar uma resposta que seja baseada em dados, em evidências, não é só um capricho acadêmico, é algo essencial para o futuro de todo mundo. E é bem aí que entra o trabalho gigantesco do pesquisador John Hattie. Em vez de criar mais uma teoria da moda, ele fez uma coisa totalmente radical. Ele decidiu parar e analisar tudo que já tinha sido pesquisado para entender o que as evidências, todas juntas, mostram sobre como a gente aprende. Foi como tentar achar um fio de ouro no meio de um palheiro. E a escala desse trabalho é uma coisa de outro mundo. O Hattie analisou mais de 900 meta-análises. Para ter uma ideia, isso representa dezenas de milhares de estudos envolvendo milhões e milhões de estudantes. O objetivo era um só: descobrir, com base nos números, o que de verdade faz o desempenho dos alunos decolar. E os resultados, bom, são impressionantes. E o que ele descobriu no meio disso tudo? Ele deu um nome: aprendizagem visível. E a ideia central, na verdade, é bem simples. O aprendizado fica muito mais forte quando o processo e o impacto deles são claros. Claros para quem está ensinando e, o que é mais importante ainda, claros para quem está aprendendo. É sobre deixar tudo às claras, sabe? Uma transparência total no processo de aprender. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. A aprendizagem visível não é um método que se compra numa caixa, não é um software, não é uma apostila. É, acima de tudo, uma mudança poderosa de mentalidade. É um jeito de pensar o ensino que coloca uma coisa no centro de tudo: o impacto. Para conseguir medir esse impacto de um jeito objetivo, o Hattie chegou num número que virou uma espécie de régua, um ponto de referência: o tamanho de efeito de 0,40. Esse número virou o termômetro para a gente saber o que realmente acelera o aprendizado. E o que significa esse 0,40 na prática? Pensa assim: ele representa o crescimento médio esperado de um aluno durante um ano letivo. É o normal. Então, o grande objetivo de qualquer estratégia na educação não é só ter algum efeito positivo, mas sim ter um efeito que ultrapasse essa média. A ideia é acelerar o aprendizado e ir além do que seria o esperado. E isso nos leva direto para a primeira grande sacada da aprendizagem visível: o papel do professor. O Hattie propõe uma virada de chave radical. É sair da pergunta "o que eu estou ensinando hoje" e passar para uma pergunta muito, mas muito mais poderosa: qual está sendo o meu impacto? E pode parecer sutil, mas essa pergunta muda tudo. Um professor que gera baixo impacto geralmente foca nos problemas do aluno ou em coisas que ele não pode controlar, como a família. Já o professor de alto impacto, não. Ele se vê como o principal agente de mudança. Ele está o tempo todo se perguntando: o que eu fiz hoje funcionou? Gerou aprendizado? E aí ele vai ajustando o caminho. E olha, essa diferença de mentalidade não é pouca coisa, não. A pesquisa do Hattie mostra que um professor de alto impacto pode fazer um aluno avançar quase um ano letivo inteiro a mais do que um professor de baixo impacto no mesmo período. É literalmente a diferença de um ano de vida escolar. É brutal. Então, como é essa mentalidade no dia a dia? Imagina um professor que é quase um detetive do aprendizado, sempre investigando o próprio impacto. Ele acredita de verdade que pode mudar a história de qualquer aluno. Na sala de aula dele, errar não é motivo de vergonha, é só mais um passo para aprender. E a aula é uma conversa, um diálogo, não só ele falando sem parar. E acima de tudo, dá para ver a paixão que ele tem em ver o aluno realmente entender o conteúdo. Ok, então a gente entendeu que o professor é esse grande avaliador. Mas qual é a principal ferramenta que ele tem na mão? Bom, é aqui que entra o segundo pilar da aprendizagem visível: o feedback. Ele é o verdadeiro motor que faz o aprendizado acontecer. De acordo com toda essa pesquisa, o feedback é uma das coisas mais poderosas que existem para influenciar a aprendizagem. E o objetivo dele é um só, bem direto: ajudar a fechar o buraco que existe entre onde o aluno está agora e onde ele precisa chegar. Simples assim. E o melhor feedback, segundo Hattie, não é nada complicado. Ele só precisa ajudar o aluno a responder 3 perguntinhas-chave. A primeira, para onde eu estou indo? Ou seja, qual é o objetivo final? A segunda, como eu estou indo, para saber se está no caminho certo. E a terceira, talvez a mais importante de todas, qual é o próximo passo? Para ele saber exatamente o que fazer para melhorar.
No fim das contas, tudo isso se resume a uma frase do próprio John Hattie, que pega a essência da coisa toda. O requisito é que os professores vejam a aprendizagem pelos olhos dos estudantes. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. E quando essa ficha cai, o objetivo final da educação muda da água para o vinho. Deixa de ser garantir que todos os alunos receberam o conteúdo para ser garantir que todos os alunos de fato aprenderam. O foco sai do ato de ensinar e vai todo para o resultado, que é o aprendizado. O mais legal aqui é que essa abordagem toda dá muito poder para o educador. Em vez de só seguir um roteiro, um script, o professor se torna um verdadeiro especialista em aprendizagem. Alguém que investiga o que funciona, que age e que, acima de tudo, consegue ver o impacto real do próprio trabalho. Então, para a gente fechar, todo esse universo de pesquisa com mais de 900 meta-análises e milhões de estudantes pode ser resumido, no fim do dia, numa única pergunta. Uma pergunta que todo professor, todo diretor, todo o sistema de ensino deveria se fazer o tempo todo. E essa pergunta é: qual é o meu impacto? É isso. Essa é a questão. É um desafio, é um guia e é, no fundo, a alma da aprendizagem visível. Porque quando a gente foca nessa única pergunta, a educação deixa de ser sobre as coisas que a gente faz e passa a ser sobre a diferença que a gente faz.